Vou ler Deuteronômio 28. As bênçãos que serão alcançadas no monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, que te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os rebanhos e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti, e por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, que te abençoará na terra que te dê o Senhor teu Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando, né, essa noite, que as bênçãos do Senhor, né, serão alcançadas, né? E é no dia de hoje, né? As bênçãos do Senhor vão ser alcançadas sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor fala, e se serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, que te exaltará sobre as nações da terra. E aqui a palavra do Senhor está falando, né? Se o povo de Deus hoje ouvir a voz do Senhor, né? E guardar os mandamentos dele, né? E, né, o que o Senhor mandou, faz, né? De coração, não sem murmuração, né? E no 2 fala, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, né? E aqui o Senhor, né? Ele nos abençoa, né? Mas a gente também tem que obedecer a voz do Senhor, né? E muitas vezes, né, a gente, o povo assim não quer obedecer, né? Eu não falo assim por mim mesma, né? Não quer obedecer. Às vezes, né, Deus permite a gente passar por um momento de aflição, de perseguição, um momento de angústia, né? Até mesmo de enfermidade, para saber que Ele é Deus, né? Mas o Senhor, Ele fala, né? Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, exaltará sobre todas as nações da terra, né? E o Senhor fala para a gente guardar, né, os mandamentos dele. E no 3 fala, bendito tu serás na cidade, bendito serás no campo. E bendito o fruto do seu ventre, da tua terra, o fruto dos seus animais, da tua criação das vacas, dos rebanhos das suas ovelhas, né? Aqui, né, o Senhor, né, ele abençoa, né? Tanto, né, no ventre, né, no fruto da terra, até dos animais, até das vacas, né, dos rebanhos, das ovelhas. O Senhor quer abençoar, né? Todos os bens, né? Que a gente tem, né? Tudo que a gente tocar vai ser abençoado. E no 5 fala, bendito o teu cesto e sua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, né? Quanto saído será bendito, quanto tu entrar, bendito será também, né? E no 7 fala, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti. E ferido diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Né? O Senhor vai entregará, né, o nosso inimigo, aqueles que desejam nosso mal, aqueles que querem ver o nosso fim. O Senhor entregará, né, e entregará os inimigos que se levantaram contra ti, e
feridos diante de ti, né? E Deus vai permitir que eles sejam feridos, né? Por 7 caminhos, né, saíram contra ti, mas por esses 7 caminhos fugirão diante de ti. É Salmos 91, verso 7, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por mais que eles tentem atingir, fazer o mal, né? Mas o Senhor, né, ele vê aonde para nos guardar, né? O Senhor tem guardado, né, o povo dele, né? E no 8 fala o Senhor, e no 8 fala, no verso 8, 28, verso 8 fala: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que fizeram as mãos, e te abençoará na terra, que o Senhor te der, o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti por povo santo, como te tenho jurado de quando guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. O Senhor, ele é tão bom, né? Ele é tão bom que ele, né, confirma, né, as bênçãos, né, sobre as nossas vidas. Mas a gente, né, tem que guardar os mandamentos do Senhor, né? Andar, não só, não guardar os mandamentos, andar no caminho dele, né? Andar nos caminhos do Senhor. Não olhar nem para a direita, nem à esquerda, olhar somente para o Senhor, né? E no Salmos 128, né? Aquele que teme o Senhor, aquele que teme a Deus, será abençoado na tua família. No Salmo 128 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda por seus caminhos, pois ele comerá no seu trabalho as tuas mãos, feliz será e irás-te bem. E a tua mulher será como a videira frutífera, os lábios da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde o Senhor, e tu verás os teus bens de Jerusalém de todos os dias da sua vida, e verás dos filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. É que o Senhor fala, né? É, o Senhor abençoa a nossa família também, né? E aqui o Senhor fala, né? E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, né? E o 4 fala isso, que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aqui tá falando tanto homem e mulher, né? Temer o Senhor, né? O Senhor ele abençoa, né? E aqui, né, aqui fala, né? As bênçãos do Senhor, né? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, né? É que o Senhor, né? Deuteronômio 28, 2 fala. Todas essas coisas serão, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Né? E o Senhor, né, ele vai abençoar o povo dele, mas vale a pena que a gente guardar os mandamentos, andar no caminho do Senhor, fugir da aparência do mal, por mais que venham as perseguições, as enfermidades, afrontas, mesmo que venha oração contrária contra nossas vidas, contra a nossa família. O Senhor fez a família porque está em oração. Orar pelas crianças, orar pelos jovens. Quantos jogos eletrônicos aí que está acabando com as crianças. Tem uns desenhos agora que está vendo até com chifre do próprio, né, o inimigo, né, não está brincando, até nos desenhos tá usando, né. Esses videogames no computador, deixa as crianças agitadas. Quantas crianças já se cortaram com gilete porque viu um desafio no jogo, outros já tiraram a própria vida. Então os pais, as mães têm que ficar com cuidado, né? Não deixar os filhos ali no mercado sozinhos, porque esse mundo já está cheirando mal. Quantas crianças já sumiram, né? Quantas crianças estão desaparecidas, mães chorando, outros, né,
Quando vai procurar o filho, não acha mais. Passa anos e anos, né? Coloca aquela foto daquela criança, não acha. Passa mais de 10 anos ou mais, né? Quantos as mães têm sofrido, não têm desistido dos seus filhos, por mais que tá de idade e tudo, a mãe se preocupa com os filhos, né? E as pessoas são ruins, né? O amor se esfriou, a cada um por si, né? É dente por dente, olho por olho, né? E o inimigo ele vem matar, roubar, destruir, né? Então ele quer destruir a família. Mas o Senhor ele quer que a gente que teme o Senhor, guardar os mandamentos dele, né? Guardar os mandamentos dele e meditar na palavra do Senhor, fugir da aparência do mal, né? Jesus foi tentado ali no deserto, por 40 dias, 40 noites sem comer. O inimigo, né, oferecendo que falasse, oferecendo coisas bonitas ao Senhor. Ele, por mais que estava oferecendo aquelas coisas ao Senhor ali, o Senhor repreendeu, né? Repreendeu. E o inimigo, né, ele é furioso, né? Ele vem matar, roubar, destruir. Ele está furioso, quer destruir as famílias, quer colocar um contra o outro, né? Mas a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Então é tempo da igreja vigiar, colocar a família em oração, os pais, a mãe, tá orando pelos seus filhos, né? Não deixar essas coisas do mundo contaminar os filhos. Quando os filhos estão nas drogas, outros estão na prostituição, né? Vamos orar, né? Eu tenho orado pelos meus sobrinhos, para Deus guardar, para dar livramento. Esse joguinho de celular vicia as crianças, a criança nem come direito, né? Quantas crianças sofrem bullying no colégio, mas Senhor, pedir ao Senhor na misericórdia para guardar, né? E aqui em Mateus 4 fala, né? A tentação de Jesus, né? E ali o inimigo ficou tentando Jesus ali no deserto, né? E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda-te daqui pedras e se torne pão. Ele, porém, respondeu e disse: Esta está escrito: Nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transformou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomam-se as suas mãos, para que não tropece alguma pedra. O inimigo foi tão sujo, né? E ele sabe, né? Como ele conhece a palavra de Deus, né? No céu ele ministrava louvores a Deus, né? Só que no céu ele queria ser mais Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que ele foi expulso, né? Por isso que tem se levantado contra a igreja, contra o povo, contra a família, contra os cristãos. Mas ele sabe que o dia dele está chegando e a igreja tem que estar, né, com a vida no altar. E, e no 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transformou o diabo um monte muito alto, mostrou-nos o retiro do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. O inimigo é tão sujo, né, que ele, né, que ele pediu o Senhor para se postrar diante dele. Mas Deus Todo-Poderoso, né, respondeu. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos a servir. Né? Ali o Senhor repreendeu, né? E repreendeu Satanás ali. E ali os anjos serviam a Jesus, né? Chegaram ali e serviu a Jesus. O inimigo é tão sujo. Então por isso que ele quer oferecer aos jovens o quê? As coisas do mundo. Não, né? Se tu me adorar, deixa de ser crente. Quantos jovens estão na igreja, estão desanimados, não quer orar, não quer buscar o Senhor,
quer curtir as coisas do mundo, jovem, né, de 14, de 15, 16, 17, né, 18, 19, 20 e em diante, né, vão querer curtir as coisas do mundo, né? O inimigo fala, pra que tá se crente? O mundo te deu tudo, te deu dinheiro, te deu fama, TikTok, negócio de internet, influenciador, né, que ganha muito dinheiro, né? Mas o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, né? Quantos jovens têm se acabado na depressão, na ansiedade, quantos têm tirado a própria vida, de suicídio, corta o braço, se mata, se pula do prédio, porque o inimigo ele fica na mente ali tentando, né, atacar. Né? Então os pais têm que orar com seus filhos, ler, né, meditar na palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor. Né? E o Senhor tá às portas, tá voltando, né? Para Deus nada é impossível, né? E aqui, Mateus 19 fala, 19 verso 19, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Mancia, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que lhe falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo ouviu-se esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Né? E aqui o Senhor, né, falou com esse jovem, né, honra teu pai e tua mãe, né, e honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Aí o jovem respondeu, né, que ele guardava todos os mandamentos desde a mocidade. Quantos jovens têm guardado os mandamentos do Senhor? Né? Tem guardado os mandamentos do Senhor, mas não quer renunciar às suas vontades. Aqui o jovem não quis renunciar aos bens deles, né? Ele tinha os bens deles, né, os preciosos dele. Ele não queria dividir o que ele tinha para dar aos pobres, né? E assim, né, o mundo de hoje, né, assim, o que acontece no meio do povo, né? Ninguém quer dar, né, aos pobres, né? Renunciar às suas vontades, né? Mas esse jovem ficou triste, não quis renunciar ao que tinha, né, prosperidade, dinheiro, né? Ele era muito rico, né? E o Senhor, né, deu a chance para ele, mas ele não quis. E hoje assim acontece, né, nas igrejas, né, desse mundo, não só nas igrejas, esse jovem, né, do mundo aí, né, ninguém quer saber de Jesus, ninguém se falar de Jesus xinga, né, não quer zomba da palavra do Senhor, fica chucarrice, gargalhada, né, mas é só Deus para ter misericórdia, é só Deus, né. Então a palavra do Senhor fala, né, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho nas suas mãos, feliz serás e te irá bem. Né? E a tua mulher será bendita como a videira frutífera, fe, fetífera ao lado da tua casa, os teus filhos como os plantas de oliveira e, e toda a roda da sua mesa. Eis que assim serás abençoado o homem que teme o Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui o Senhor fala, né? Bem-aventurado, né? Aquele que teme o Senhor, né? Que a sua família também é abençoada. E Deuteronômio 28 fala, né? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e quando ouvirem a voz do teu Deus, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. E no verso 6, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. E o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, ferido-se ferido-se diante de ti por um caminho e outra
por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, em tudo que usar as mãos, e te abençoarás na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti por povo, povo santo, que, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor diante de ti. Aí a palavra do Senhor fala, né? E o Senhor, né, ele é poderoso, né, ele é Deus, né, um Pai amoroso, amigo, fiel, né? E aqui, né, e as bênçãos do Senhor, né, vai se cumprir na vida de cada um, né? E que a igreja, né, pode estar na oração, é tempo de orar, clamar ao Senhor, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Vamos, né, estar firme na presença do Senhor, deixar a lamparina acesa. Jesus está às portas e Deus quer o povo dele que clama o Espírito em verdade, renunciar à nossa vontade. Vamos orar pelos jovens, né, que estão sem força para clamar, né? E segundo a Crônica 7, verso 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Agora estão abertos os meus ouvidos e atentos. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que o Salomão fez um templo, né? Mas ele nem ouviu a voz do Senhor. O Salomão, Deus falou com Salomão, né? Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Ele fez de promessa, né? E o Salomão fez esse templo, né? Fez esse templo, santificou, né? E ali para o povo clamar, buscar o Senhor, né? E vamos, né, clamar o Senhor pela nossa família, pela igreja, pelos pastores, diáconos, evangelistas, pelas irmãs que oram, as irmãs, os missionários, que têm feito a obra do Senhor, né? Porque Deus vai requerer das nossas mãos, vai requerer, né, em nossas mãos. Mas aqui, Mateus 19, verso 19, honra teu pai e a tua mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor fala, né, os filhos honrar o pai e a mãe e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então vamos honrar, né, o Senhor também, né, porque ele é poderoso, né? E no final deixar a meditação para os irmãos aqui. Segunda Crônica 7, verso 13. E se eu cercar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviaria peste entre o meu povo? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então ouvirei a voz dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei sua terra. Aqui o Senhor ele quer que o povo se humilhe, né? Orar também, buscar a face do Senhor e se converter de seus maus caminhos, né? Vamos, né, direitar nossas veredas, colocar nossa vida em ordem, né, na presença do Senhor. Jesus, ele quer um povo, né, limpo, né, diante dele, né? E aqui Isaías 38. Naquele dia Ezequias
adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse-lhe: Ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias, 15 anos. Livraste-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e esta cidade eu defenderei esta cidade. Aqui o Senhor, permitiu, falar ali com Ezequias, ele colocar a casa dele em ordem, não só material, mas espiritual também. Colocar nossa vida espiritual em ordem, Deus quer que a gente coloque a nossa vida em ordem, a nossa família em ordem, na presença do Senhor, jejum, oração, santificação, vigilância, porque o inimigo está em derredor, tentando atacar. Ele está atacando as famílias, está atacando a igreja, está atacando o povo de Deus. Vamos orar para essa nação, para Deus, restaurar essa nação. Que essa palavra possa falar em cada coração dos irmãos, e vamos, colocar nossa casa em ordem. Deuteronômio 28, fala, que e todas essas coisas virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, Então vamos ouvir a voz do Senhor, guardar o mandamento do Senhor, para a gente não pecar contra o Senhor. Vamos guardar, vamos colocar nossa casa em ordem. Essa palavra falou forte no meu coração, está falando primeiro para mim, porque sem Jesus eu não sou nada, Sem Jesus eu não sou nada. E no Salmos, não, e no Isaías 41, e verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, que tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aqui o Senhor, tá falando, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. O Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele está ouvindo o nosso clamor. Basta a gente crer, somente na palavra do Senhor. Que essa palavra eu possa falar em cada coração de cada um dos irmãos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego nas tuas mãos essa palavra, qual a nossa irmã Elisângela trouxe aqui no grupo, as meninas dos olhos de Deus. Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor sabe o que nos falta, o que nós temos que pedir ao Senhor. E nessa hora eu te peço, Deus, que o Espírito Santo possa estar me ajudando a pedir ao Senhor, Deus, para que possamos encontrar essas duas crianças que temos conhecimento hoje, que estão perdidas e que não sabem onde estão. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor tenha
um jeito de trabalhar. Eu me lembrei aqui dessas crianças, da história que eu li uma vez, de um livro e hoje também um filme, A Cabana. Era uma história bem triste, mas que falava do Senhor para nós, o modo como o Senhor age. Embora não seja um texto bíblico, é um, é um vídeo, um filme, um filme, uma história, um relato muito interessante. E essas criancinhas me lembram a menininha do filme. Eu não sei se aconteceu a mesma coisa, mas eu espero que não. Eu espero que o Senhor ainda dê-nos a graça de encontrar essas crianças. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, aproveitando aqui a palavra da nossa irmã Elisângela, o Senhor diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Não importa o que aconteça, Senhor, elas terão vida junto com o Senhor. Se forem recolhidas de algum mal dos homens que fazem mal nessa terra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, cuida de todas as crianças, através dessa criança. E nos ajude a fazer o melhor por cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Humildemente eu te agradeço. E te peço, Pai, continue cuidando da nossa irmã, eles, a qual nos trouxe essa, essa palavra e a qual tem feito esse trabalho aqui no grupo. Com grande alegria também. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e também a Elisângela, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a irmã Elisângela por essa pregação muito bonita, muito linda. Falou comigo também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.